doutor Tem Antônio. duas faltas justificadas, que é a doutora Tatiana, que se encontra em licença, e o doutor João, que teve um problema de saúde e vai juntar o atestado oportunamente. Então, é isso, temos quórum para a reunião. Perfeito. Doutor Jandir, se o senhor me permite, o primeiro assunto é a leitura e aprovação da ata, né, que foi remetida a todos. Certo. Correto. Bom, temos que iniciar a gravação, então, né? Já iniciei, doutor Ah, já Jandir. iniciou? Sim. Bom, excelentíssima senhora Corregedora Geral em Exercício, doutora Liliana Mortari, excelentíssimo senhor secretário em exercício, doutor Antônio Calil Filho, na presença de quem cumprimento os demais integrantes desse colegiado. Cumprimento também os nossos funcionários e a todos que nos assistem. Declaro aberta a 10ª reunião deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nesta data de 29 de março de 2022. Consulto a todos se receberam a ata da reunião anterior e se estão de acordo, se podemos considerar aprovada. Estando todos de acordo, declaro aprovada, então, a ata. Doutor Jandir, se o senhor me permite, nós temos votos de pesar Sim, de louvor. Pois não, pois não. Eu estou meio perdido aqui com os papéis na mão. Sim. Então, hoje nós temos um voto de pesar pelo falecimento da senhora Wanda Abdala Alca, mãe do doutor Elias Antônio Jacó, promotor de justiça aposentado, e votos de louvor pela aposentadoria da doutora Maria Cristina de Barros Lousada Garreta Prates, 104ª terceira Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Consulto se estão aprovados os votos. Na sequência, bom, em relação a comunicações do presidente, eu gostaria de apresentar um voto de louvor à doutora Juliana Lourenço Balerone Magalhães, promotora de justiça, prestou assessoria durante um longo tempo pelos relevantes serviços prestados. Consulto se podemos aprovar esse voto. Pela ordem. Pois não? Parece que essa questão esse voto de louvor já foi lançado na reunião, salvo engano. Fui eu que propus, mas parece-me que ele não foi submetido à votação, por isso eu estou reapresentando ele. Perfeito, perfeito. Então já adianto que eu voto favoravelmente. Ok, muito obrigado. Então, consideramos aprovados. E
E na sequência, passamos às comunicações dos conselheiros. Pela ordem, o doutor Bonilha, com a palavra. Senhor presidente, colegas de conselho, conselheiros, conselheira, boa tarde. Desejo também uma boa tarde às servidoras e aos servidores e a todos. Então, conforme deliberação da última sessão, a presença de Ministério Público na assessoria do Conselho já está superada, porque este colegiado, por maioria de votos, entendeu que o Conselho deva contar com membros do Ministério Público, tendo sido vencidos, porque pensam de maneira diferente, os conselheiros da Ponte, Saad, Marco Antônio, Giuliotti e eu, Bonilha. De qualquer modo, esse tema já está vencido, já houve democraticamente uma votação e o tema se vê superado. Eu, entretanto, aqui apresentar formalmente uma proposta para que o Conselho, para que este colegiado participe do processo de escolha dos membros que assessorarão o Conselho Superior. E digo por quê. O Corregedor-Geral, evidentemente, conta com uma assessoria e ele tem absoluta liberdade para escolher os nomes dos membros que o assessorarão. E ele submete, encaminha esses nomes ao Procurador-Geral, que invariavelmente, salvo raríssima exceção, acolhe e publica uma portaria no Diário Oficial designando aquele nome para assessorar o Corregedor-Geral. Evidentemente que o Procurador-Geral tem ampla discricionariedade para escolher os nomes da sua assessoria. Mas estamos aqui a tratar de um outro órgão da administração superior, qual seja o Conselho Superior do Ministério Público, que tem e continuará a ter, dentre os quadros de assessores. E me parece razoável que este colegiado participe do processo de escolha desses membros. Poder-se-ia falar na publicação de um edital, franqueando-se a oportunidade para que os interessados manifestem o seu interesse. E após, os conselheiros deliberam, selecionam o nome e submetem esse nome à consideração do Procurador-Geral. Aqui, evidentemente, nós sabemos que o Procurador-Geral não recebe distribuição de feitos. O Corregedor-Geral também não recebe distribuição de feitos e a secretária ou secretário também não recebe distribuição de feitos. Portanto, seria de bom ter a oportunidade de participar do processo de escolha, reduzindo-se a ampla discricionariedade hoje colocada. Com isso, na minha modesta maneira de ver, haveria uma maior transparência democrática e haveria, sim, uma prestação de homenagem aos princípios da administração. Portanto, fica aqui formalmente a proposta deste colegiado no sentido de se dar oportunidade aos, na sua totalidade, um ou outro conselheiro, mas o conjunto de conselheiros, para que tenha a oportunidade de participar do processo de escolha dos promotoras e dos promotores e são esses os meus fundamentos. Eu agradeço. Pela ordem, presidente, só para, como eu que vou ter que fazer a ata, Pois não. só para encaminhamento, então o que o doutor Bonilha, salvo engano, está propondo é a substituição de todos os assessores, promotores, através de um processo
futuro de escolha, é isso? Não, acho que Vossa Excelência entendeu diversamente do que eu propus. Os atuais assessores permanecerão até em homenagem à deputada. Entretanto, na medida em que forem vagas nos quadros da assessoria, por outra razão, o colega deixa de assessorar o colegiado. Sim, gradativamente, na medida em que forem deixando a assessoria, esses cargos virão a ser preenchidos, obedecido esse processo que eu estou submetendo a. Claro, se mantém o atual quadro, mas isso acontece gradativamente com efeitos futuros na medida em que surgirem essas vagas. Muito obrigado pelo esclarecimento. Pois não, doutor Bonilha, a sua proposta está devidamente registrada para discussão oportuna. E uma palavra, mais um, para suas comunicações. Senhor presidente, Jurandir, senhora corregedora, doutora Mortari, saúdo também os conselho, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Calil Filho, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor José Carlos Mascari Bonilha e doutor Antônio Carlos da Ponte. Recentemente foi publicado um decreto estadual, decreto do governo de São Paulo, número 66.575, publicado em 17 de março, 17 agora, restringindo o uso de máscaras de proteção facial, prestação de serviços de saúde e meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso. Obviamente, esse decreto não atinge o Ministério Público, dada a sua autonomia administrativa. Esse decreto ele foi editado considerando recomendação do Comitê Científico de Saúde. Nesse aspecto, eu solicito à Procuradoria-Geral de Justiça que avalie, obviamente após consulta ao seu comitê afeto à Procuradoria-Geral, Comitê Covid-19, a possibilidade de, seguindo também esse decreto, ou não, dependendo do que o comitê orientar, se possa também liberar, tornar facultativa a utilização da máscara de proteção facial nos próprios do... Fica aqui realizado, portanto, o pedido. Muito obrigado. Perfeito, doutor Saad. Acho oportuna a sua proposta. Também está devidamente anotada. Passo a palavra agora ao doutor Giuliotti para suas considerações. A pessoa do doutor Jurandir Norberto Massura, saúdo a todos os membros desse egrégio colegiado e faço uma saudação especial à doutora Liliane Mercadante Mortari, que hoje representa a Conselheira Geral de Justiça. Saúdo os colegas, todos os colegas que nos assistem e com certeza estão ansiosos aí com as remoções e promoções que ora em breve faremos. Saúdo também nossos zelosos funcionários. Não tenho comunicações, senhor presidente, só gostaria de aderir aí expressamente às propostas do doutor José Carlos Mascari Bonilha e do doutor Saad Maslum e desejar uma excelente reunião a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Agora eu passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima para suas comunicações. Obrigado pela palavra, senhor presidente, doutor Jurandir Norberto Massura, em nome de quem
saúdo todos os demais. Entretanto, uma saudação especial à doutora Liliana Mercadante Mortari, a nossa digna vice-corregedora, hoje corregedora, hoje representando a corregedoria nesta sessão. Cumprimento também todas e todos os presentes, principalmente os nossos funcionários, sem os quais a nossa sessão estaria inviabilizada. Tenho algumas questões, algumas observações a ser trazidas, que a primeira delas que vai muito próxima à apresentada pelo conselheiro Saad, no que diz respeito à forma e ao comportamento a ser adotado em relação aos prédios ocupados pelo Ministério Público, assim como os prédios nos quais o Ministério Público tem o seu acesso obrigatório, principalmente nos fóruns aonde há adoção de determinadas posturas no que diz respeito a outras. Nós, na última sessão, fizemos, após uma observação trazida pelo nosso digno corregedor, Dr. Maltauri, uma referência da necessidade de um retorno gradativo às sessões de natureza presencial, ainda que de forma híbrida. Eu recebi mais de uma posição, ou mais de uma, não vou dizer reclamação, porque não é a palavra adequada, mas posso utilizar a expressão ansiedade de muitos colegas de primeira instância, diante de um ato apresentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, qual os juízes devem comparecer ao fórum pelo menos 3 vezes por semana. E boa parte dos juízes estão determinando, estão marcando as audiências para esses dias, o que é um ato discricionário, todavia sem a disponibilização de link ou de links tanto para a defesa, assim como para o Ministério Público. E isso tem trazido, diante da falta de uma uniformidade, isso tem trazido, a palavra utilizada foi exatamente esta, uma certa angústia em relação aos nossos colegas de primeira instância. De um outro lado, eu não poderia aqui deixar de registrar um fato que foi trazido à mídia e trazido de uma forma que veio pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, no que diz respeito à comarca de Campos do Jordão, aonde uma delegacia de polícia, ou a delegacia de polícia, estaria atendendo a população, inclusive com carceragem própria, dentro de um ônibus. E, muito embora esteja ocorrendo um acompanhamento direto do Ministério Público daquela comarca, me parece que a solução apontada não seria a mais adequada, considerando-se que estaria se adaptando um prédio que seria destinado a uma escola para que passe a funcionar uma delegacia. No dito popular, seria despir um santo para cobrir outro, o que não me parece ser a medida mais adequada a ser tomada em relação a este fato, senão uma mera improvisação e se retirando o setor de segurança pública e se retirando o setor da saúde, da educação, que estaria prejudicado diante disso. Deixaria, por fim, registrado a questão referente, e aqui uma indagação, se o nosso sistema, SEI, está sendo preparado ou se preparando para o controle de prazos, que faremos a partir de outubro, se não me falha a memória, se não me engano. São essas as considerações que tenho a fazer, desejando a todas e a todos uma excelente sessão e agradecendo pelo uso da palavra. Pois não, doutor Marco Antônio. Doutor Jurandir, se o senhor me permitir, Pois em relação a essa última questão levantada pelo doutor Marco Antônio, nós já fizemos uma reunião com o CETIC e com vistas a solucionar esse problema, tentar equacionar esse problema. Nós vamos enfrentar uma questão aí da análise de todos os inquéritos civis, porque existe um ato do Colégio de Procuradores que prevê que
deverá ser feita uma análise detalhada no pedido de prazo para ver se é o caso de concessão ou não. Isso vai demandar um trabalho apurado de cada um dos conselheiros. Nós estamos tentando equacionar isso. O CETIC está acompanhando e, até lá, esperamos ter solução para todos esses problemas em conjunto com a corregedoria e talvez até com uma nova intervenção do órgão especial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil, pelas informações prestadas. Eu passo agora a palavra ao doutor Antônio Carlos da Ponte para as suas observações. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o senhor presidente dessa sessão, doutor Jurandir Marsura, cumprimentar a nossa corregedora em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, assim como saudar os colegas que integram esse colegiado. Quero também saudar as promotoras, os promotores, as procuradoras e os procuradores de justiça que acompanham essa presente sessão do Conselho e cumprimentar os nossos colaboradores, né, que têm exercido um papel muito importante na condução dos trabalhos desse colegiado. Eu gostaria, senhor presidente, inicialmente, de aderir à lúcida proposta do conselheiro Bonilha. Não é? A partir do momento que, na última sessão desse colegiado, ficou definido por maioria de votos, por 6 votos a 5, uma vez que foi exercido o voto de qualidade pelo então presidente, de que o Conselho continuaria contando com promotores de justiça na condição de assessores, que os cargos que agora venham a ser abertos se abra a legitimação para a classe como um todo, ou seja, que seja divulgado um edital e todos os colegas do Ministério Público, independentemente do cargo que exerçam, desde que sejam promotores de justiça, eles poderão, na verdade, se inscrever e, a partir daí, manifestar interesse em participar dos trabalhos desse colegiado na condição de assessores. Eu, particularmente, tenho uma posição muito clara e já tive a oportunidade de externá-la na última reunião. Eu sou absolutamente contrário à designação de promotores para oficiar no Conselho Superior, mas a partir do momento que a minha posição foi uma posição vencida, assim como dos demais colegas que no mesmo sentido votaram, me parece que é importante que sejam estabelecidos critérios de natureza objetiva. E o edital de legitimação é, sem dúvida alguma, um critério que atende ao interesse da classe e atende também aos interesses do Ministério Público. Então, eu quero cumprimentar o conselheiro Bonilha pela proposta apresentada e aderir a essa proposta, assim como aderir à preocupação que foi exteriorizada pelo conselheiro Saad Maslum. Desejo a todos uma boa reunião e não tenho mais nenhuma comunicação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor da Ponte. Passo agora a palavra ao doutor Antônio Calil Filho para suas considerações. Gostaria de saudar inicialmente o nosso procurador-geral em exercício, doutor Jurandir Norberto Massura, a nossa corregedora em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, em cujo nome eu peço vênia para cumprimentar os demais integrantes desse colegiado. Saúdo também os nossos valorosos funcionários e todas as pessoas que acompanham essa reunião e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Agora com a palavra a nossa vice-corregedora geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Boa tarde, doutor Jurandir Norberto Massura, nosso digníssimo Procurador-Geral de Justiça em exercício, prezados colegas, doutores Antônio Carlos da Ponte, Saad Maslum, José Carlos Bonilha, Marco Antônio Ferreira Lima, Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Antônio Calil Filho. Estou aqui hoje representando a Corregedoria Geral, porque o doutor Motauri se encontra em viagem para Catanduva, onde se realiza a correição ao longo desta semana. Não tenho observações a fazer, desejando a todos uma excelente reunião. Muito obrigado, doutora Liliana. Vamos dar início agora à sessão administrativa e eu, então, solicito ao senhor secretário, doutor Calil Filho, que proceda à leitura das indicações para cargos de final remoção.
Capital. Pois não. Essa entrância final de remoção diz respeito ao edital de 9 de fevereiro. Trata-se de um procedimento instaurado em razão do edital, citado, publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de fevereiro de 2020. Essa final por remoção pelos critérios de atividade e merecimento. Inserta nos autos, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno desse Conselho, após que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação da carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como ações de notícia de fato poderem, em tese, constituir impedimento para a assunção dos respectivos cargos em concurso, a legitimidade de concorrer de todos os inscritos em cada concurso. No critério de remoção para cargos já apreciados na mesma sessão. Assim, indicamos os doutores que estão abaixo. E quarto promotor de Justiça do Meio Ambiente, doutor Roberto Carrameia, terceiro promotor a todos. A título de encaminhamento apenas, doutor Calil, acho que seria interessante que Vossa Excelência procedesse à indicação de todos, e se houver algum problema em relação ao cargo especificamente, o colega apresentaria a questão e seria de plano apreciado, porque aí nós poderíamos votar em bloco. Pois não. Perfeito. Eu vou prosseguir. O cargo agora é o de segundo promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo, indicado a doutora Karina Keiko Camei, oitavo promotor de Justiça Civil de Santo Amaro. Em seguida, 10º promotor de Justiça Criminal, doutora Adriana Ribeiro Soares de Moraes, primeiro promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal. 38º promotor de Justiça Criminal, doutor Fabiano Pavan Severiano, 12º promotor de Justiça de Jundiaí. 68º promotor de Justiça Criminal, doutora Mariana Moura Gonçalves, segundo promotor de Justiça de Taboão da Serra. 10º promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, doutora Renata Pires Smith da Silva, primeiro promotor de Justiça de Rei Ferraz Vasconcelos. 28º promotor de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, indicado o doutor Geraldo Rangel de França Neto, terceiro promotor de Justiça do Meio Ambiente. No critério remoção e merecimento, avaliados os requisitos legais de merecimento, inclusive o desempate por atividade, e observadas questões como o quinto da lista e estágio no cargo, bem como eventual anterior indicação para cargo já apreciado na mesma sessão, verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem-se as respectivas listas. Assim, indicamos os doutores. Para o cargo de 21º promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica, doutora Anunciata Alves Dulianello, 7º promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica. Doutor Felipe Duarte Gonçalves Ventura de Paulo, 6º promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica. E doutora Carla Múrcia Santos, 3º promotor de Justiça de Embu das Artes. Para o cargo de 2º promotor de Justiça Civil de Penha de França, doutor Lister Caldas Braga, 42º promotor de Justiça da Capital. Doutora Juliana Velasque Pelacani Figueiredo, primeiro promotor de Justiça de São Bernardo do Campo. E doutor Marcelo Otávio Camargo Ramos, primeiro promotor de Justiça de Caraguatatuba. Candidatos indicados sem tempo de estágio pela ordem de atividade em razão de interesse público. Para o cargo de 29º promotor de Justiça da Capital, doutora Fernanda Narese Pimenta Rosa, 52º promotor de Justiça da Capital. Doutor Cláudio Henrique Bastos Giannini, 43º promotor de Justiça da Capital. Doutor Bruno César de Assis, 27º promotor de Justiça de Guarulhos. Para o cargo de 63º promotor de Justiça Criminal, doutora Cíntia Pardo Andrade Amaral, 30º promotor de Justiça da Capital, 6ª indicação alternada. Doutor José Roberto Fumac Júnior,
7º promotor de justiça de São Caetano do Sul, 5ª indicação alternada. Doutor Calil, Pois não. em relação a esse cargo, o 63º promotor de justiça, me parece que a partir do momento que nós temos mais do que a 5ª indicação alternada, essa colega necessariamente ela terá que ser promovida. Então, não haveria razão para conceder mais uma indicação para quem esteja de forma subsequente a ela, porque o cargo, em tese, ele vai ter que ser preenchido uma vez que ela obteve a 6ª indicação alternada. Então, essa é a minha ponderação, não é? Ou seja, nós votaríamos na colega que está obtendo a 6ª indicação alternada, mas estaria cessada a votação. Não teria sentido em continuar votando em outros colegas, mesmo porque o cargo já estaria, em tese, preenchido, uma vez que a lei estabelece que é a 3ª indicação consecutiva ou a 5ª indicação alternada. Se me permite, doutor Calil, doutor Antônio Carlos da Ponte, eu discordo, com todo respeito a esse entendimento, e a lei ela não difere quem tem mais de 5 indicações de quem tem a 5ª alternada. A escolha do procurador-geral se fará conforme os seus próprios critérios. Me parece que nós deveremos, sim, formular uma lista tríplice, porque a lei diz 5ª indicação alternada. Essa colega já figurou em lista com a 5ª indicação e, certamente porque o outro estava em condição semelhante, ela não foi nomeada. Então, me parece que devemos, conforme entendo o regramento, indicar uma lista tríplice, ainda que alguém tenha mais do que 5 indicações. Me parece que, para a lei, ambos concorrem na mesma igualdade de condições. Pois não, doutor da Ponte. Com a palavra, doutor da Ponte, está sem o som. Sim, muito obrigado, senhor presidente. Eu respeito muito o posicionamento da nossa corregedora em exercício, a doutora Liliana Mercadante, mas me parece que nessa situação a elaboração de uma lista tríplice ela estaria prejudicada. A partir do momento em que há a 5ª indicação alternada, ou no caso a 6ª, não tem sentido continuar procedendo à votação. O que ocorreu em relação a esses colegas certamente se deu em virtude de um entendimento respeitável, adotado na gestão anterior do Conselho, mas que me parece notadamente equivocado, não é? Em que nós tivemos situações em que colegas obtiveram mais do que as 5 indicações. Então, me parece que agora é o momento de se colocar essa questão de uma forma devida e nós sanarmos esse problema daqui para frente. 5ª indicação alternada, não adianta, o procurador-geral ele não pode escolher qualquer outro integrante da lista. Ele é obrigado a nomear aquele que está com a 5ª alternada ou com a 3ª consecutiva. Então, eu respeito a posição da eminente corregedora, mas eu ouso aqui divergir do entendimento por ela esposado e eu abro divergência. Eu voto no sentido de que, a partir do momento que a nossa colega está obtendo a 6ª indicação, que não haja outras indicações, porque esse cargo será necessariamente provido por essa colega que está obtendo a 6ª indicação, que, diga-se de passagem, nem deveria estar obtendo a 6ª, não é? Se esse problema tivesse sido resolvido anteriormente. Então, no meu sentir, respeitado o posicionamento em contrário, a votação ela não deve ter continuidade. Bom, com a palavra agora o doutor Calil, pediu a palavra. Apenas a título de encaminhamento, como a divergência ocorreu em relação a esse concurso, acho que nós poderíamos votar, então, e aí prosseguimos com as demais indicações. Né? Está em votação. Certo. Doutor Bonilha pediu a palavra. Sim, senhor presidente. Eu, com todas as vênias do posicionamento adotado pela doutora Liliana, quero também acompanhar o voto divergente do doutor Antônio Carlos da Ponte, por uma razão muito simples. Havendo a 5ª indicação alternada, não há mais nenhuma possibilidade para que a votação continue. Não só o procurador-geral está, nesse caso, compelido a fazer a indicação e a promoção ou remoção, como o Conselho também não tem liberdade para continuar a votação fazendo eventuais indicações. Então, nesse caso, me parece, se no passado a doutora já recebeu, doutora Cíntia, não é? A doutora já recebeu
a quinta indicação e não foi por alguma outra razão, nesse caso, ela continua a ter a quinta alternada e, portanto, o cargo me parece estar reservado a ela. Não poderia nem ser o caso de receber a sexta indicação, que já não tem mais razão de ser, porque com a quinta ela já está autorizada a ir para o cargo que almeja e o Conselho também não pode continuar fazendo indicações para um cargo que já tem novo titular. Essa é a minha modesta opinião. Obrigado. Bom, alguém mais deseja fazer uso da palavra a respeito desse assunto ou podemos colocar em votação? Votação. Tá. Então, pela ordem de votação, doutor Bonilha. Sim, acompanho o voto divergente apresentado pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Pois não, doutor Saad. Voto com o voto divergente também do doutor Antônio Carlos da Ponte, com os importantes esclarecimentos e complementos colocados pelo doutor Bonilha. Doutor Giuliotti. Também peço vênia para a doutora Liliana, mas eu também acompanho o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte com os esclarecimentos do conselheiro José Carlos Mascari Bonilha. Doutor Marco Antônio. No mesmo sentido, senhor presidente, acompanhando as ponderações trazidas pelo doutor Antônio Carlos da Ponte e pelo conselheiro Bonilha. Tá. O doutor da Ponte é o autor da proposição. Doutor Calil. Eu peço bem ao doutor da Ponte, mas eu entendo mais correta a posição da doutora Liliana. Então, eu voto nesse sentido. Tá. Bom, eu também entendo, eu peço vênia também a respeito da proposta do doutor da Ponte, mas me parece que a lei fala em lista tríplice, né? Então, eu acho que a proposta da doutora Liliana me parece mais conforme a legislação aplicável, até pelos motivos por ela apresentado. Por essa razão, eu voto com ela. Entretanto, me parece que a proposta do doutor da Ponte é a vencedora e está, portanto, aprovada. Posso prosseguir? Podemos prosseguir, doutor Calil. Pois não. Próximo cargo, 78 promotor, 78º promotor de justiça criminal. Doutor Cláudio Henrique Bastos Giannini, 43º promotor de justiça da capital. Doutor Bruno César Cruz de Assis, 27º promotor de justiça de Guarulhos. Doutor Carlos Alberto Pereira Leitão Júnior, 8º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica. Temos o 15º promotor de justiça de infância e juventude. O cargo é esse. Doutor Lélio Ferraz da Siqueira Neto, 7º promotor de justiça civil de Santa Amaro, único candidato inscrito no primeiro quinto da lista. Depois temos o 22º promotor de justiça de enfrentamento à violência doméstica. Indicado o doutor Igor Kozlovski, 33º promotor de justiça da capital, único candidato com tempo de estágio. São essas as indicações, senhor presidente. Pois não. Então, alguma oposição em relação aos... Podemos declarar aprovado por unanimidade, então, com exceção daquele caso em que o doutor da Ponte propôs que houve aprovação por maioria de votos. Perfeito. A transferência de procuradoria. Pois não. É o aviso 43/2022 do Conselho Superior, edital de 8 de março de 2022. Aqui é a transferência de procuradoria em que o critério é transferência e remoção, e o mais antigo é o doutor Marcos Idec Ihara, 20º promotor de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo de 50º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, na vaga decorrente
da aposentadoria do Dr. Arnaldo Rocepian Salles de Lima Júnior. Podemos aprovar? Considerar aprovado? Ok. Então, na sequência, agora, as comarcas de entrância intermediária e final, né? Isso. O edital de 8 de março de 2022. Trata-se de procedimento instaurado em razão do edital citado, publicado no Diário Oficial do Estado dos dias 9, 15 e 18 de março de 2022, para preenchimento de cargos vagos classificados em instâncias intermediária e final pelos critérios de antiguidade e merecimento. Diante das análises das listas de inscritos, incertas nos órgãos digitais, conforme previsto no artigo 74, parágrafo 3º do Regimento Interno desse Conselho, após regular o processo, que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação da carreira no Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações ou impugnações de notícia de fato que poderia, em tese, constituir impedimento para a assunção dos respectivos cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer de todos os inscritos em cada concurso, passando essas indicações. O critério de remoção da antiguidade indica-se o mais antigo na entrante dos inscritos, tendo em conta eventual indicação
Sim, acompanho o voto do relator. Acho que é o caso de computar mesmo esse prazo. Pois não, doutor Saad. Sim, também acompanho o voto do relator. Doutor Giuliotti. Também acompanho o voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Ponte. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu também acompanho o voto do relator. Então, E eu também. perdão. Faltou. Eu também acompanho.
lei também tenham integrado a lista de negros e pardos e pessoa com deficiência. Também não foi informado e esclarecido à digna relatora que o reclamante, João Batista do Rego Júnior, ocupava o